Olá, meus lindinhos e lindinhas da Pro. Vamos lá para mais um dia de aula? Fechem os olhinhos para nós fazermos uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco. Obrigada pela vida. Obrigada porque nós estamos aqui tendo a oportunidade de estudar, de aprender. Que o Senhor possa abençoar essa aula, que possa ser muito proveitosa e que todos os alunos aqui aprendam de montão. Esteja conosco hoje e sempre, em nome do amor de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá? Meus amores, nós já começamos na aula via Zoom de História, na sexta-feira passada, o capítulo 8. Então, abram aí com a Pro, na página 78, capítulo 8 de História, quando a democracia é deixada de lado. Todo mundo abriu? Vão abrindo aí, olha só. Essa primeira página nós já fizemos. Na aula Zoom a gente já discutiu sobre isso, lembram? Então, olha só, vocês já viram isso daí, tá bom? Então, agora a Pro quer que vocês prestem atenção na continuidade do capítulo. Então, o nome dele é o seguinte: quando a democracia é deixada de lado. O que acontece quando a democracia é deixada de lado? Vamos relembrar o que é democracia? Alguém sabe? Muito bem, pessoal. Democracia é quando eu entendo que todo indivíduo é igual perante a sociedade. Então, as leis são cobradas de forma igual. As leis são para todos, ok? Então, aquela lei que vale para o rico, vale para o pobre, certo? Vale para todas as pessoas, mesmo sendo diferentes, a lei as vê de forma igual na hora do julgamento, tá bom? É para ser. Isso é a democracia. Democracia permite que nós, como povo, população, que nós tenhamos a oportunidade de também tomar as decisões perante o governo, tá bom? Então, quando eu vou lá e na eleição, quando tem a idade correta, eu já tenho a permissão de votar, sou eu como cidadão, a população, eu tenho a oportunidade de representar, certo? A minha decisão ali perante o governo. Então, quem que eu quero que participe do governo? Quem que eu quero que tome as decisões, certo? Por mim, ali no governo, no poder, tá bom? Então, isso é democracia. Na democracia não existe a pessoa que está ali no governo tomando as decisões, ela não pode pensar de maneira egoísta. As decisões devem ser tomadas para o bem comum da sociedade, não apenas para a pessoa, certo? Então, na democracia não existe essa de pensar no particular, entendeu? No seu benefício próprio, mas sim no benefício da população, no benefício comum da sociedade, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, o que acontece? Quando o representante ali do governo, ele recebe um dinheiro para fazer uma obra de benefício comum, né? Benefício da população, e ele pega esse dinheiro e embolsa, né? E fica com uma boa parte, ele não está sendo democrático, certo? Porque ele está fazendo para benefício próprio. Ele não está cumprindo com a sua função em benefício da sociedade, tá bom? No benefício comum da população, certo? Então, isso é democracia, tá bom? Isso é agir de forma democrática. Agora, quando a democracia é deixada de lado, que é o que o capítulo está falando, o que acontece? Vamos lá? Página 79. Pessoal, é super tranquilo esse assunto. Acompanhem com a Pro, ouçam bem direitinho. Concentração total agora, todo mundo comigo, tá bom? Não é para olhar para celular, televisão. Fique no lugar ali isolado, só para você, tá? Na medida do possível. A Pro sabe que às vezes não é muito possível, mas tentem a melhor forma, tá? Se concentrarem aqui na Pro. Página 79. Regimes autoritários. O que será que essa palavra quer dizer? Vamos entender? Regimes autoritários. Após a Revolução Francesa em 1789, mesmo com o surgimento de governos republicanos e democráticos, vários países tiveram governos não democráticos. O que são governos não democráticos? O que será? Lembra que a Pro falou, quando eu não sou democrática, quando eu não penso no bem comum
né, no bem da sociedade como um todo, como um líder político, eu não penso na sociedade, eu penso apenas nos benefícios para mim, no meu benefício próprio, não da sociedade, não no bem comum. Não é feito como de uma forma que o povo se beneficie, não, é sempre para mim. Olha só, atenção. Esses governos foram denominados autoritários ou ditatoriais. Lembra que na aula 1 a gente falou sobre isso, sobre ditadores? A seguir, veremos alguns exemplos de governos assim, que na Europa, da primeira metade do século XX, foram chamados de fascistas ou totalitários. Então, esses governos fascistas ou totalitários são governos não democráticos, são governos autoritários e ditatoriais, tá bom? Nós vamos entender melhor o que são essas palavras no decorrer do capítulo. Vamos lá. Em 1789, ali no século... Que século é esse? Muito bem, século XVIII. Foi ali a Revolução Francesa. Aí nós tivemos o século XIX e aí veio o século XX ali, a primeira metade, que foi quando surgiu os regimes autoritários na Europa, que é o fascismo, que foi na Itália, e o nazismo, que foi na Alemanha. Com certeza vocês já ouviram falar desses movimentos, tá? Vocês vão entender melhor aí no decorrer do capítulo, mas vocês já vão conseguir identificar, tá bom? O fascismo, ali na Itália, que surgiu ali na Itália, na primeira metade do século XX, ele é um regime político autoritário, que concentra o poder e as decisões nas mãos do líder do governo. Então, o autoritário é aquele que concentra o seu poder o quê? Nas decisões de um líder de governo. Olha só, é ele que toma as decisões, em benefício dele, com as ideias dele, certo? Olha lá, o povo não está nessa equação, não faz parte, então não é democrático, tá? Então esse é o fascismo, tá bom? Vamos lá. Surgiu na Itália em 1922, liderado por Benito Mussolini, e se desenvolveu em outros países da Europa, como Alemanha, Espanha e Portugal, entre as décadas de 1930 e 1940. Em Portugal, permaneceu até 1968 e na Espanha até 1976, olha só. Então, o fascismo, que surgiu ali na Itália e que se desenvolveu também em outros países europeus, ele é um regime político autoritário, tá bom? Que concentra o poder e as decisões na mão de um líder político. Pessoal, olha só, aí no Investigue, ele está pedindo para vocês investigarem qual é a diferença ali entre ser autoritário e ter autoridade. Olha só. Pessoal, a Pro vai fazer isso aqui com vocês. Eu quero que vocês escrevam aí. Ouçam tudo que a Pro falar, montem a sua resposta e escrevam aí. Autoridade. Vamos entender primeiro o que é autoridade. A autoridade, a pessoa, ela tem autoridade, ela é autoridade, tá bom? Quando ela é respeitada simplesmente por ser. Então você olha aquela pessoa e você já respeita aquela pessoa, porque ela tem autoridade, ela demonstra respeito, ela demonstra cuidado. Então você vai respeitá-la por causa disso e você vai vê-la como figura de autoridade, certo? Então quando ela falar para você fazer algo, você vai fazer, porque você respeita essa pessoa e as suas decisões. Agora, o autoritário é aquele que não possui autoridade, ele não tem respeito por si próprio, certo? Ele precisa utilizar de medo para que as pessoas o respeitem, certo? Ameaças. Então, ser autoritário é aquele que não tem autoridade, ele não tem respeito já ele mesmo, entendeu? Você não olha para ele, você tem respeito porque ele respeita, porque ele é cuidadoso, porque ele pensa no bem dos outros ao seu redor e ele faz tudo para o bem do próximo. Não, o ser autoritário, ele não tem autoridade e para ele conseguir ser respeitado, ele usa de força e de ameaças, de medo, tá bom? Então essas são as características de líderes políticos que a gente chama de ditadores, que são autoritários. Então eles vão utilizar de medo, ameaças, tá bom? Para que as pessoas os respeitem, porque eles não têm autoridade. A pessoa quando tem autoridade, ela já tem respeito, tá? Ela já ganha respeito das pessoas pela forma como ela é, porque ela é respeitável. Ela toma boas decisões, ela cuida de quem está ao seu redor, tá bom?
Então essa é a diferença. Entenderam? Autoritário, ele não tem autoridade, então ele usa força, ameaça para que as pessoas o respeitem. A pessoa que tem autoridade, ela já tem o respeito das pessoas porque ela age de forma respeitável, então ela tem esse respeito em troca, tá bom? E pensa no bem dos outros, no bem comum, é cuidadoso, tá? O autoritário não, é só para ele, a decisão é ele que toma e você vai fazer porque ele tá mandando, é porque ele quer e quem não fizer vai ser punido, tá bom? Essas são as diferenças, escrevam aí, tá? Para não esquecer. Então aí nós já entendemos que o fascismo, ele tem essa ideia aí, tá bom? De ser autoritário, tá? Então é um líder político, o poder é todo concentrado nele, as decisões são todas concentradas nele, então ele toma as decisões, ele faz. Então o fascismo, que surgiu ali na Itália, ele é o primeiro movimento ali, ele é um dos movimentos que tem essa característica, tá bom? Autoritária, não democrática, tá bom? De ditadores. Certo? Olha lá, isso aí foi na número 1. No número 2, ele está pedindo para você citar exemplos de pessoas, cargos ou funções que representam autoridade em diferentes grupos sociais. Para cada caso, sugira formas não autoritárias de exercício do poder. Então, olha só. Quais são as autoridades que nós temos hoje em dia? Muito bem, policiais são autoridades, certo? Políticos são autoridade, deveriam ser ali, né? Se agir da forma correta. Então, olha só, no caso da polícia, como a polícia não é autoritária, apenas exerce a sua autoridade. Quando ela tem respeito com o cidadão, quando ela entende que aquela pessoa que está cometendo um crime ou que é suspeita, ela é ser humano. Então, ele não pode tratar como, assim, com desprezo, já chega batendo, é autoritário, tem abuso de poder, já chega assim, ó, você tem que me obedecer e já vai lá. É a mesma coisa que aconteceu, que a gente teve vários protestos com George Floyd, vocês ouviram? Que aquele cidadão negro dos Estados Unidos, que ele foi abordado pela polícia, que é uma figura de autoridade, que deveria ser, porém ela agiu de forma autoritária. Por quê? Porque eles abordaram o sujeito com preconceito, apenas por causa da cor dele, ele era visto como suspeito, certo? E eles não fizeram uma abordagem da forma correta, foram autoritários, abusaram do poder e a pessoa acabou falecendo. Vocês viram as reportagens? Que teve uma comoção muito grande. Por quê? Por conta da cor da pele dele, eles foram preconceituosos e agiram da forma errada, né? Agiram com autoritarismo, abuso de poder, né? O policial ali subiu no pescoço do homem, não permitiu que ele respirasse. Então, olha só, o abuso de poder, isso é uma pessoa autoritária. Então, é uma autoridade, deveria ser, né? Que tem respeito porque cuida da sociedade, porque busca os interesses das pessoas, porque está protegendo, porém não foi uma figura de autoridade, foi autoritário, porque usou de força, abuso de poder para ser ouvido ou para ser obedecido, certo? Entenderam só? Então escrevam aí, tá bom? E aí aqui na número 3 está pedindo para comparar nossas respostas, mas como nós fizemos juntos, tá tudo certo, tá? Escrevam aí. Página 80, todo mundo com a pro, pessoal? Tá tudo tranquilo? Estão conseguindo entender bem? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta à aula, tá bom? Combinado? Olhinhos aí na apostila, página 80. Os governos fascistas, que são aqueles que têm o fascismo como base política, então os governos fascistas autoritários que predominaram na Itália e na Alemanha entre as décadas de 1920 e 1940 tinham algumas características em comum, a saber, o que elas tinham. Olha só, os governos ali autoritários, e a gente está falando ali do fascista, né? O governo fascista autoritário, eles tinham algumas características comuns. Vamos lá? Vocês já vão entender um pouco mais. Vamos lá. Exaltação do líder do governo.
Então, o líder do governo era alguém carismático, que cativava a população com sua simpatia e com discursos que apelavam fortemente para as emoções. Então, olha só, eles eram espertos, eles tentavam manipular. Nisso, era reforçada a ideia de que ele era o único capaz de resolver os problemas da nação e guiar o povo rumo a uma vida melhor. Então, olha só o discurso manipulador. O Führer, líder em alemão, e o Duce, líder em italiano, poderiam tomar praticamente qualquer decisão política, mesmo sem o apoio ou o consentimento da sociedade. Então, olha lá, não é democrático, por isso que fala governo não democrático. Por quê? Porque não está pensando no benefício do povo, o povo não participa. Então, é um líder nesses tipos de governo fascistas ali, principalmente na Itália, que predominou, e na Alemanha, eles tinham um líder político, e esse líder político, ele manipulava, ele falava as coisas, ele colocava como se ele fosse a salvação para os problemas da sociedade, entendeu? E na Alemanha, ele era conhecido como Führer, e na Itália era o Dus, tá bom? Que era o líder, tá bom? Entenderam isso daí? Então eles poderiam tomar praticamente toda decisão, qualquer decisão que eles escolhessem, mesmo se a sociedade não concordasse. Olha que perigo. Vamos lá. Olha aí do lado, um líder que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Esse é um líder desses movimentos, tá bom? E ele na Alemanha, olha lá, Adolf Hitler. Entenderam? Ele era o líder, o Führer, tá bom? Do discurso ali autoritário, tá bom? Do governo autoritário, não democrático. E era o nazismo, tá bom? Que vem do fascismo. Entenderam? Só que na Alemanha era chamado de nazismo e na Itália era chamado de fascismo. Vamos lá. Olha outra característica comum desses governos autoritários: domínio da mídia. Os políticos no poder controlavam os meios de comunicação de massa para garantir que se manteriam no governo. Então, tudo que era publicado na mídia, nos jornais, na TV, tudo que era publicado era visto como positivo, tá bom? Desse meio de governo. Como se o líder fosse bom e o que ele estivesse fazendo fosse bom. E qualquer pessoa que tentasse escrever algo que fosse ao contrário, não era possível, não era permitido, tá bom? Para que essa pessoa se mantesse no governo só com coisas positivas que eram ditas na mídia para manipular a população. Olha só. Por meio dos programas de rádio e da propaganda feita em jornais e revistas, né? Porque naquela época ainda eram as revistas e as rádios que eram os principais meios de comunicação, eles divulgavam suas ideias e incentivavam a população a apoiar a liderança do país. Olha só, então por meio de programas de rádio e da propaganda feita em jornais e revistas, eles divulgavam suas ideias e incentivavam a população a apoiar a liderança do país. Havia fiscalização e censura a fim de filtrar as informações divulgadas em jornais e em materiais e programas culturais. Então ali, na época, os meios de comunicação utilizados, que eram revistas, jornais e programas de rádio, eles eram censurados. O que é censura? Olha o quadrinho lá. É a ação de controlar qualquer tipo de informação, geralmente por meio de repressão à imprensa e à arte. Então, tudo que era divulgado era visto antes pelo governo, certo? Não poderia ser disponibilizado ali nas mídias qualquer notícia que fosse contra o governo atual, tá bom? O líder que falasse de forma negativa sobre esse líder, tá bom? Então, olha só, havia fiscalização e censura a fim de filtrar as informações divulgadas em jornais e em materiais e programas culturais. Esse procedimento restringia a liberdade de imprensa e levava a maior parte da população a adotar o mesmo ponto de vista. Então, olha só, o que o governo fazia? Todos vão ver, vão ler, vão ouvir, certo? A mesma coisa. Então, é para eles terem o mesmo ponto de vista. Ninguém vai ouvir nada negativo do governo, ninguém vai ouvir nada ruim. Então, todo mundo vai ouvir que
esse líder político está fazendo coisas maravilhosas, está mudando, está sendo a salvação, para que a população toda tivesse o mesmo ponto de vista, pensasse da mesma forma. Então era isso que a censura fazia. Ela filtrava aquilo que era negativo do governo, não era publicado, e aquilo que era positivo era publicado, e a população consumia só esse tipo de informação, certo? Olha lá do lado, colocando ali, ó, o líder político ali, olha só, como alguém que tá, olha lá, sorrindo, certo? Olha o que tá falando ali o cartaz. No cartaz em alemão pode-se ler: o estudante alemão luta pelo Führer e pelo povo. Quem que é o Führer mesmo? O líder, né? Nas décadas de 1930 e 1940, exaltou-se a guerra como forma de construir uma nação, tá? Então a guerra, os militares eram muito bem vistos, porque eles colocavam na mente da população que essa era a forma de melhorar a sociedade, construir uma nação melhor. Vamos lá, olha só as ideias, olha o perigo, por causa de um líder, de uma pessoa colocando tudo isso na sociedade. Quando essa pessoa carrega todo o poder, olha o perigo que pode acontecer, certo? Página 81, continuando com a pro. Nacionalismo e símbolos pátrios. Naquele contexto, as pessoas eram incentivadas a se unir em torno de um sentimento de valorização à nação. Olha outra característica comum desses governos autoritários. As pessoas elas eram incentivadas, tá, a ter um sentimento de valorização da nação. Aquele nacionalismo, aquele amor pela pátria, bandeiras, músicas, slogans e símbolos nacionalistas eram propagados nas ruas, nas escolas e nos meios de comunicação. Então, olha só, nas manchetes dos jornais, nas revistas, nas reportagens, ali nas revistas, tudo era colocado para como se a nação fosse maravilhosa, com bandeiras, músicas, tudo envolvendo esse sentimento de nacionalismo, aquele amor exagerado pela pátria. Olha só, aí do lado na imagem, população de Saas, na Tchecoslováquia, recebendo soldados com a saudação nazista. Olha só, essa era a saudação. Vocês já devem ter visto muito isso. Adolf Hitler, que era o líder ali político, né? Ele fazia muito isso daqui, tá? Então, olha só o amor pela pátria. Os soldados que estão lutando pela pátria, eles eram idolatrados. Olha só. Presença militar, tá? Outra característica comum desses governos autoritários, que tem os ditadores aí, que são os que ditam as regras e tudo tem que ser como eles querem, sem a participação da população. Os militares estavam sempre presentes para garantir a segurança nacional, podendo agir prontamente contra qualquer ameaça externa ou interna. Ou seja, falou alguma coisa que é contrário, vai ser punido, tá? Na hora. Além disso, os governos da Itália e da Alemanha tinham a intenção de ampliar seus territórios e, para isso, investiam bastante na produção de armas e de equipamentos de guerra. Então, eles queriam aumentar o território, tanto a Alemanha quanto a Itália. Então, eles estavam produzindo armas para poder atacar esses países ali vizinhos, para poder, né, e outras fronteiras para poder aumentar os seus territórios, né? Olha só. Violação do direito à vida e à liberdade. Olha outra coisa, outra característica que esses governos autoritários tinham em comum, tá? Os indivíduos classificados como inimigos da nação. Quem que eram os inimigos da nação? Aqueles que não concordavam com as decisões que esse líder político estava propagando, estava informando, estava fazendo com a sua sociedade, certo? Com a população ali. Não concordavam, eles eram vistos como inimigos da nação. Olha o que podia acontecer com eles. Eles podiam ter seus bens confiscados e eram punidos com prisão ou morte, acompanhando aí na apostila. Os grupos políticos com ideias diferentes dos ideais nazistas e fascistas, nazistas na Alemanha e fascistas na Itália, eram combatidos mediante o uso da força e da intimidação. Além da perseguição política, o nazismo praticou o racismo e a discriminação contra os diferentes grupos étnicos, em especial os judeus, levando-os aos campos de trabalho forçado e extermínio. Olha lá, gente, isso é muito sério. Olha as pessoas ali, olha lá. Mulheres judias capturadas no gueto de Budapeste, outubro de 1944. Olha só, não está muito longe. Olha o que aconteceu. Por causa das ideias de um líder político, certo?
Benito Mussolini na Itália e de Hitler na Alemanha, olha só o que na Alemanha vinha acontecendo, o que eles faziam. Eles perseguiam as pessoas que não concordavam com o governo e, além disso, tinha a questão da discriminação, que o ditador e o autoritário geralmente possuem essa característica de discriminar quem é diferente deles, certo? Então, na Alemanha, a população, ela tem aquela questão que eles chamam de caucasiano, né? Que é a pessoa branca, de olhos claros. Então, esse para eles era o ideal. O que era diferente deles? Os negros. Então, eles perseguiam os negros, os judeus também, que tinham características diferentes, o nariz maior, a estrutura era diferente. Então, aquele que era diferente não fazia parte, era errado, era ruim, era o que prejudicava a nação. Olha só as ideias que eles colocavam, certo? Então, eles começaram a discriminar a questão racial, né? E também contra diferentes grupos étnicos, que aí entram os judeus, que é de outra etnia, outro país, outra cultura, tá bom? E aí eles levavam aos campos de trabalho forçado, faziam coisas horríveis. A gente vê aí câmara de gás, quando eles entravam lá e os judeus entravam e eles soltavam um gás ali dentro e as pessoas eram levadas assim à morte, certo? Muitas coisas aconteceram nesses campos de concentrações, quase que houve um extermínio de todos os judeus, tá? Então, tudo por causa de um líder político, essa violação ao direito das pessoas, a liberdade, a vida era tirada, porque um líder político não respeitava a sua população e fazia tudo para benefício próprio, por causa das suas ideias, das suas decisões que eram tomadas sem o consentimento da população, tá? Então, olha que perigo. Página 82. Meus amores, na página 82, vocês vão preencher essa tabela, vai como tarefa, tá bom? E vocês vão comparar as características com o nazifascismo. O que é o nazifascismo? Eles são governos autoritários, tá? O mesmo tipo de estilo de governo, mas o nazismo foi na Alemanha e o fascismo foi na Itália, tá bom? Vocês vão comparar esses governos que têm os mesmos ideais autoritários, tá bom? Não democráticos, e vocês vão comparar com a democracia. Então, como que é o governante? Como que é o direito à vida e à liberdade? Como que é a comunicação social que acontece num governo democrático e num governo não democrático, autoritário, né? Que aí vem o nazismo e o fascismo. Vocês vão escrever, não é difícil. Tudo que a gente conversou já faz parte dessa resposta aí, tá bom? E vocês também têm um livro para pesquisar. Então façam, e aí na próxima aula nós vamos discutir sobre, tá bom? Página 83. Aqui na número 3 também é uma pesquisa, mas a Pro vai fazer aqui com vocês, tá bom? Pesquise e debata com a turma o assunto da xenofobia, sobretudo praticada por grupos ultranacionalistas. Aquele grupo, o que é nacionalismo? O que é aquele nacionalista? Que é aquele amor pela pátria. Então são aqueles grupos que têm aquela questão da pátria, da nação muito forte em determinados países no mundo, tanto no passado como no presente. Então olha só. Vamos entender o que é xenofobia. Pessoal, xenofobia é o preconceito, é a aversão, é a discriminação com pessoas de outros países que possuem crenças, né? A religião, a cultura é diferente, certo? Então, é esse preconceito, isso é xenofobia com os estrangeiros, pessoas que não são do mesmo país que eu e que possuem cultura, crença, religião, tudo diferente, tá? Então, a gente via a xenofobia no nazismo e no fascismo ali? Com certeza. Olha o que aconteceu na Alemanha com o nazismo, as ideias de Adolf Hitler que foram ali propagadas pela população, na população. Que o negro, que é de outro país, era estrangeiro, o judeu também, que era estrangeiro, certo? Tinha outra cultura, tinha outras crenças, religiões. Eles discriminavam essas pessoas e faziam até ataques de ódio e até cometiam faziam algumas ações com essas pessoas que as levavam à morte, certo? Nesse tipo de governo.
Então, isso é xenofobia, tá? Nesses países ultranacionalistas, que é ali na Alemanha, eles pensavam que só como eles eram no país dele, então assim, caucasiano, brancos, os olhos claros, só eles eram a raça eleita, escolhida, a melhor da pátria deles, como eles eram ali. Os que eram estrangeiros e que não eram da mesma forma como eles, eram discriminados, tá? Recebiam ataques de ódio, tá bom? Dessas pessoas. Então, olha só. Muito bem. A gente, ali na A e na B tá falando sobre a xenofobia ainda. A gente vê isso hoje em dia? Ataque a essas pessoas? Sim. O que a Pro falou, lembra de George Floyd, que sofreu ali? Não foi um ataque xenofóbico? Foi. Por quê? Porque ele não era... O policial ali, ele tinha características diferentes desse cidadão, e esse policial, como estava numa figura de autoridade, mas ele não tinha autoridade, ele era autoritário, ele usou abuso de poder, ele pensou só nele, na ideia que ele tinha de que ele era superior, certo? E não respeitou aquele cidadão, e aí ele até faleceu. Então foi uma coisa terrível que aconteceu. Então hoje em dia, infelizmente, isso ainda existe, essa discriminação pelo estrangeiro, não é da minha pátria, não faz parte da minha pátria, então não é digno de estar aqui. Tem toda aquela coisa que é algo ruim, que Deus não aprova, porque Deus nos vê, mesmo diferentes, Ele nos ama e nos protege de forma igual. Vamos lá, você sabia? Assim como na Alemanha e na Itália, houve regimes fascistas em outros países, a exemplo de Portugal, com o ditador Antônio de Oliveira Salazar, que governou de 1932 até 1968, e da Espanha, com o general Francisco Franco, de 1939 a 1975. Na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a URSS, um regime autoritário se ergueu durante o governo do ditador Joseph Stalin, de 1927 até 1953. O stalinismo teve muitas características em comum com os regimes fascistas, como ter um só partido no poder e ser governado por meio das decisões centralizadas em seu líder. Havia também uma forte propaganda nacionalista e culto à personalidade de Stalin. Além disso, o Estado soviético censurava os meios de comunicação e controlava toda a vida social do povo por meio de um forte policiamento e de perseguição aos oponentes do regime. Então, assim, quem não era a favor era perseguido. Quem não obedecia às leis que eram tomadas, né, eram decididas pelo líder, que no caso ali, era Stalin, né, ali na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e ali em Portugal também tinha os outros ditadores, na Espanha também. Então nós vimos que esse tipo de governo ele aconteceu em outros lugares do mundo, tá? Esse sentimento nacionalista de amor à pátria, tudo pela pátria, então tem que obedecer, aquela coisa, sabe? Então isso aconteceu em outros países também, além da Alemanha e da Itália, tá bom? Ideias autoritárias no Brasil. Então olha só, até no Brasil, a ação integralista brasileira, A e B, olha só. As ideias totalitárias trazidas da Itália e da Alemanha fizeram surgir em nosso país a ação integralista brasileira, movimento político que teve início em 1932. Criado por Plínio Salgado, olha ele ali do lado. Olha o bigode, até parecido com Adolf Hitler, perceberam? Esse movimento tinha o propósito de fortalecer o Estado e agregar o povo brasileiro em torno de ideias e valores comuns. Vamos lá, página 84. O símbolo adotado na ocasião, a letra sigma do alfabeto grego, representava esse ideal integracionista. Havia também uma saudação praticada pelos integrantes da A e B, feita com o braço estendido e a mão espalmada junto com a pronúncia do lema Anauê, que na língua indígena Tupi significa você é meu irmão. Os integralistas vestiam uniformes verde-oliva e promoviam desfiles cívicos, nos quais marchavam à semelhança dos militares. Então, olha só, até a saudação, né, igual ali do nazismo, né, na Alemanha, perceberam só, vestidos ali como militares. Então, tudo isso com ideias ali autoritárias, né? Olha lá as pessoas vestidas ali e olha ali a bandeira deles.
Os apoiadores e simpatizantes do AIB, Ação Integralista Brasileira, eram nacionalistas e propunham a organização da sociedade nos mesmos padrões de hierarquia e disciplina adotados pelos nazistas e fascistas europeus. Eles lutavam para tornar o Estado brasileiro centralizado e forte, e o slogan do movimento era Deus, Pátria, Família. As crenças religiosas das pessoas e a preocupação delas com suas famílias foram usadas politicamente a fim de conseguir apoio para o regime que eles queriam implantar. Então eles colocavam ali Deus, Pátria e Família, né, como uma coisa bonita. Mas eles faziam isso para conseguir o apoio da população, certo? Então, tudo seguindo aquela questão lá de hierarquia, né? Do melhor para o que não é muito, do mais pobre para o mais rico, essas coisas. E essa disciplina, esse sentimento nacionalista, amor pela pátria, tudo pela pátria. E eles queriam apoio da população, né? E eles usavam ali a questão da família, de Deus, para conseguir esse apoio, para que as pessoas comprassem as ideias deles. No entanto, diferentemente do nazismo alemão, a AIB pretendia a integração de todas as etnias dos brasileiros, valorizando a cultura nacional e a miscigenação das raças. Então, diferente do que foi no nazismo, essa ação integralista brasileira, ela valorizava a cultura do país, né? De todas as pessoas ali, mesmo com a miscigenação, a miscigenação, essa mistura das raças, né? Então, ela valorizava todas as etnias que estavam no Brasil, diferente da Alemanha, né? Que eles só aceitavam os que eram como eles, não os de outras etnias, outros países, outros lugares, tá? A ação afirmava que ninguém devia ser julgado nem discriminado pela cor da pele ou pela etnia. A ênfase dos integralistas recaía sobre os valores morais, éticos e cívicos e sobre o trabalho em favor do bem comum. Então, diferente ali, né, eles tinham o começo ali das ideias como o nazismo, né, até a forma como se vestia e tudo mais, mas eles respeitavam as diferenças, né, então eles colocavam ali que ninguém devia ser discriminado pela sua cor, pela sua etnia, né, o país de origem, de onde e eles tinham os seus valores baseados no moralismo, né, na questão moral, ética e cívica, né, da pátria ali, aquela questão que tinha tudo para eles como base ali o bem comum, tá bom? Então tinha o comecinho ali como o nazismo, mas depois já diferenciava as ideias, tá bom? 4. Porém, gente, ainda tinha essa questão do líder tomar as decisões, né? Certo? Apesar de falar que esse líder tomava as decisões para o bem comum, o povo não tinha participação, tá? 4. Vamos para a página 85. Segundo a Ação Integralista Brasileira, a AIB, quais eram os dois principais valores morais defendidos pelos nazistas e fascistas, considerados necessários à organização e à condução do país? Com que objetivo em mente a AIB optou por destacá-los? Então, quais eram ali? Eles estão até destacados ali na página, ó, na página 34. Isso mesmo, a hierarquia e a disciplina. Então, essas eram os dois valores morais principais que eles destacavam, tá bom? Com que objetivo eles optaram por destacar esses dois valores? Porque eles queriam tornar o Estado brasileiro centralizado e forte, tá bom? Com disciplina e com hierarquia, tá? Então escrevam aí. Número 5. A seguir, marque um X nas características comuns existentes entre o integralismo no Brasil e o fascismo, o nazismo na Europa. Então, vocês vão marcar as características comuns existentes entre o nazifascismo, né, da Europa e a ação integralista no Brasil. Vamos lá. Espírito nacionalista. Isso, ambos tinham esse espírito nacionalista, essa vontade de melhorar a nação, esse amor pela nação. Estado forte e totalitário. Também, né? O Estado ali que tomava a decisão, ele que falava o que ia ser feito. Preconceito étnico.
Não é comum a característica. Por quê? Porque o nazifascismo sim tinha esse preconceito, mas a ação integralista não. Ela era contra essa discriminação, tá? Militarismo. Nos dois. Viram só que na ação integralista eles também estavam vestidos com uniformes? Hierarquia e disciplina social. Também eram os dois valores ali. Hierarquia e disciplina eram os valores destacados, tanto pela ação integralista como pelo nazismo e fascismo, tá? Símbolos pátrios como bandeira, brasão e saudação. Também. Ambos tinham isso. Certo? Tudo certo, pessoal? A gente já conversou sobre tudo isso. Número 6. Qual a principal diferença entre o integralismo e o fascismo? Essa diferença foi positiva ou negativa para o Brasil? Explique. Qual que é a principal diferença? Muito bem. Diferente do fascismo e do nazismo, na ação integralista, o preconceito não era alimentado, o preconceito étnico, né? Você ser de outro país, de outra origem, esse preconceito ele não era alimentado, tá? Diferente do nazismo e do fascismo. Por quê? Porque o integralismo, ele valorizava essa miscigenação, essa mistura do povo brasileiro, tá bom? E eles afirmavam que ninguém deveria ser julgado nem discriminado, tá? Pela sua cor da pele ou pela etnia, certo? Então, essa era a diferença, tá? Muito bem? Vocês tinham que explicar aí. A Pro já conversou, é só escrever. Número 7. Quais características do movimento integralista são possíveis de identificar na fotografia? Olhem lá a fotografia, como eles estão. O que nós temos ali? Muito bem, nacionalismo. Por que nacionalismo, Pro? Porque olha só a bandeira do Brasil e a bandeira do integralismo, né? Que era o tipo de governo ali. Viram só? Então esse nacionalismo, ele estava ali presente. Que mais? Como eles estão vestidos? Eles estão uniformizados, parecendo o quê? Muito bem, militares. Então também temos o militarismo, além do nacionalismo. Porque eles estão ali, as mulheres e as crianças, elas estão vestidas com uniformes em estilo militar, tá bom? Pessoal, finalizamos por aí o capítulo, tá? Se você não entendeu qualquer coisa, volte, vocês podem fazer isso, mas tá super tranquilo, tá bom? Um beijo grande para vocês, façam a tarefinha que nós vamos discutir na próxima aula.